De segunda a sexta-feira, dentro do Metrópole em Foco, você acompanha a movimentação no Legislativo paulistano. Projetos e votações que têm efeito sobre o seu cotidiano. Acompanhe também no portal da Câmara, sampaulo.sp.leg.br. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Cuidar é um ato de amor. Por isso, a Santa Casa de São Paulo convida você para participar da campanha Cuidar é Amar, com o objetivo de arrecadar recursos para a reforma do pronto-socorro pediátrico. Acesse santacasasp.org.br/doe ou ligue 011 2176 7941. Faça parte desta corrente pelo bem das nossas crianças. Trianon, 24 horas no ar, a mais paulista das rádios. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. E aqui no Retorno do Metrópole em Foco, estamos recebendo hoje aqui doutor Yuri Fernandes Lima, ele que é doutorando em Direito Animal pela Universidade Federal do Paraná, é mestre em Direito Animal pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Meio Ambiente e Sociedade pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie. Também é coordenador e professor do curso de pós-graduação de Direito Animal da Escola de Magistratura. Olha, perdão, hein? Virou um trava-língua aqui, viu? Pela Federal do Paraná. Bom, e tem aqui um extenso currículo. Lembrando que ele é pós-graduado em Meio Ambiente e Sociedade, né, pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que nós temos uma parceria com a Fundação Escola. O reitor lá é o Ângelo Del Vecchio, e nós abrimos aqui, nós estamos recebendo, não para debate, mas para sabatina, os candidatos à Prefeitura de São Paulo. E a Fundação está aqui conosco, porque eles têm um trabalho sensacional de levantamento dos problemas da cidade de São Paulo, inclusive no curso de pós-graduação em Sociologia e Política, né? Então, estamos aqui, estivemos aqui ontem com eles, quinta-feira estarão aqui conosco novamente, semana que vem também, enquanto não terminar essa coisa de política, a gente vai tocando junto aqui. Bom, antes de mais nada, bom dia, doutor Yuri. E desculpa aí o trava-língua, hein? Imagina. Bom dia, Pedro. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Tá ótimo. O senhor também é autor, né? Do livro Direito Animal e Indústria dos Ovos de Galinha, Crueldade, Crime e Maus Tratos e a Necessidade de uma Solução. O título é extenso. Agora, o que é esse direito animal e a indústria dos ovos de galinha, maus tratos? Como é que é isso, doutor? Esse livro foi resultado da minha dissertação de mestrado na Federal da Bahia. E eu pesquisei como é que as galinhas são tratadas. Vamos falar de forma bem simples, né? Tá. Como que é o tratamento das galinhas nessa indústria, na indústria de ovos, né? E no Brasil e no mundo, a grande maioria delas são criadas em gaiolas, né? E elas vivem a vida toda delas dentro da gaiola, muito apertadas. E aí fiz uma extensa pesquisa, e assim, o bem-estar dessas aves é severamente comprometido nesse sistema, e portanto infringindo aí a nossa legislação, né? Tanto a Lei de Crimes Ambientais quanto a própria Constituição Federal.
e os comportamentos da espécie, né, os comportamentos naturais da espécie, porque ela não pode sair da gaiola, portanto não pode tomar banho de areia, banho de sol, não tem puleiro, não pode chocar os ovos e uma série de outros comportamentos. Então eu fiz toda essa análise e a conclusão é que a gente precisa avançar, precisa melhorar as condições de bem-estar dessas aves, né, que são animais sencientes, conscientes, inteligentes, e nós temos avançado aí no Brasil e no mundo para que isso mude, né? Então, é lenda ou é fato esse negócio de que acende a luz, apaga a luz, que é para enganar a galinha, para que ela bote mais ovos? É verdadeiro isso? Isso acontece. Porque as galinhas, até tem a expressão, né, dormir e acordar com as galinhas, porque de fato elas acordam com o nascer do sol e dormem com o pôr do sol, né? E aí, se a indústria quiser aumentar ainda mais a produtividade, a indústria tem uma série de estratégias para aumentar a produtividade das galinhas, né? Uma delas é o próprio melhoramento genético das espécies que são utilizadas, né? Ela já tem ali modificações para serem mais produtivas. Tem umas técnicas até mais violadoras de bem-estar, como a muda forçada, por exemplo, que é deixar a ave por um período grande de dias sem alimentação, né, e sem água também às vezes. E existe a possibilidade de também deixar, por exemplo, o galpão aceso 24 horas por dia, porque aí ela não sabe que é noite que o sol se pôs, ela é enganada nesse aspecto, né, para ela continuar botando, né? Então isso pode acontecer sim. E aí, se isso acontece, é mais uma violação do bem-estar. Tá, mas existe uma legislação, né, hoje, sim, do direito animal, né? Direito animal se confunde com o meio ambiente? Ótima pergunta, Pedro. Isso é até uma coisa que a gente conversa bastante, né? Para o direito ambiental, os animais eles são geralmente vistos e tutelados como a espécie, né? Tanto que o termo que sempre você vai encontrar na lei é fauna, né? E essa fauna, essas espécies, elas têm funções ecológicas, né? Elas são consideradas ali naquele contexto do ecossistema. Para o direito animal, o que interessa é o indivíduo, né? São os interesses individuais de cada ser, né? Então tem essa pequena diferença, mas assim, as duas disciplinas conversam, devem conversar, compartilham princípios e até leis também, né? A própria lei de crimes ambientais é uma lei do direito ambiental, mas a gente tem o crime de maus tratos ali no artigo 32. Né? E na própria Constituição Federal é dentro do capítulo de meio ambiente que a gente encontra a nossa base do direito animal. Tá, eu recebi aqui um material que fala sobre sanidade animal, tá? Que tem fim de campanha aí, após o fim da campanha, o produtor tem até 6 meses, tá? Até 6 meses não, até dia 6 de setembro agora, para declarar vacinação contra brucelose e atualizar um rebanho. Mas tem muita gente que nem não vacina, não faz coisa alguma. É crime isso também, porque aí nós estamos falando, por exemplo, num rebanho, num gado, que provavelmente ele vai para o abate, essa carne é vendida ao consumidor, né? E isso pode trazer algum tipo de problema. Claro. Então, existe um crime aí, né? Sim. Já existe um crime com o consumidor. Mas é um crime contra o animal também a não vacinação? Pergunta interessante. Eu acho que a gente pode sim enquadrar no crime de maus tratos, né? Dependendo da doença, dependendo da situação, porque se você não vacina um animal e ele fica doente, isso com certeza interfere no bem-estar desse animal, né? Então, para além das questões sanitárias, que são super importantes, e a gente tem bastante regulação, né? Pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, principalmente, para além dessas questões sanitárias, tem a questão de bem-estar animal, né? Então, isso se refere a esses animais chamados de produção. Então, você falou da brucelose, né? Uma doença típica aí dos animais de produção, dentre várias outras, né? E a gente tem as doenças mais dos animais de companhia, de cães e gatos, que são muitas também, né? Então, tem esse duplo aspecto, sim, a questão sanitária e a questão do bem-estar animal. E aí tem vários crimes que a gente poderia enquadrar, né, se for o caso. E é uma questão muito séria, porque é uma questão de saúde única. A gente
acabou de passar pela pandemia da Covid-19, né? Então, são questões muito sérias que precisam ser levadas a sério por todo mundo. Bom, nós estamos falando aqui, por exemplo, da direitos animais, né? E eu acabei comentando aqui essa parceria que nós temos com a Fundação Escola de Sociologia e Política. Hoje parece que virou moda, todo mundo é protetor, né, dos animais. Então, em época de campanha política, é protetor dos animais, os animaizinhos. Aí eu vejo lá, mostra a casa, isso, aquilo, porque eu quero tratar de gente. Aí, de repente, vem a esposa de um dos candidatos e fala, e dos pets também, sabe? Como isso aí é explorar o animal, porque aí o animal não tem como se defender, né? Aparecer na TV e falar, não, ninguém me protege, ele não me representa, né? Mas eu estou vendo que parece que virou moda, né? Todo mundo hoje é protetor dos animais, né? E muitos deles nem animais têm, né? E quando tem, eu comprei no shopping, né? Eu fiz isso, quer dizer, não tem um vira-lata como eu tinha quando eu era um garoto, amarrava na torneira, dava banho de mangueira, com sabão Minerva, né? Ele comia bofe com... Não, mas que era verdade, eu estou falando de uma época que com arroz e legumes, né? Não, e passava, e às vezes com fubá, e dá uma gema de ovo por causa do pelo, e o cachorro vivia feliz, vivia 30 anos com a gente, né? Hoje eu vejo que os cachorros, que os animais têm muito problema de câncer, isso, aquilo. Acredito que a própria indústria de ração também, acho que a modificação, quer dizer, isso aí foi mexendo muito mas eu vejo assim, eu sinto uma exploração muito grande nesse negócio de causa animal. Isso aí cabe também dentro dentro da lei, aí, olha, a exploração cabe alguma coisa? Outra excelente colocação e pergunta. Enquanto estava falando, eu estava pensando num outro aspecto, né, que diz mais respeito aos cidadãos, aos eleitores, né? E de fato tem muito isso. E cada vez está tendo mais, a gente observa de fato, né? Porque esse assunto está cada vez mais sendo debatido, sendo do interesse da sociedade. E está em alta, né? E quando chega a campanha, aparece um monte de pessoas, né, de candidatos que se dizem protetores, tiram foto com cachorro e com gato, né? Então é muito importante, vou aproveitar para dar esse alerta aqui, que as pessoas procurem o histórico desse candidato, né? Porque tem candidatos que de fato já atuam na área há tempos, né? E são comprometidos, mas tem uns que são aproveitadores, com certeza, né? E cada vez tem mais isso. Tem mais, né? Então a gente precisa ficar atento. Agora, do ponto de vista do direito animal, é muito interessante. Eu até, quando eu fiz o mestrado na UFBA, eu tive uma colega que virou amiga, ela estava fazendo doutorado. E a tese de doutorado dela foi sobre justamente o direito à imagem do animal, né? Então, quando o animal ele é usado, e é em várias situações, mas essa que você trouxe é uma sim, né? Então, aquele animal ele é usado por um candidato que quer aproveitar, surfar na onda aí da causa animal para se eleger, né? E quando for eleito não vai fazer nada pelos animais, e ele está usando ali um animal, né? Então, eu acredito que sim, acredito que a gente possa defender que esse animal tem o direito, em todo caso vai ter, né? O direito à imagem. Mas uma regulamentação, então vamos colocar aqui um parâmetro, né, para que não se utilize, porque tem todo mundo, é incrível, né, como em época de eleição todo mundo protege todo mundo, isso, né? Todo mundo nasceu na periferia. Eu não conheço quem nasceu nos jardins, não conheço quem nasceu. Não, é verdade, não conheço quem nasceu no Jardim América. Eu venho do Jardim América, estudei nos melhores colégios, fiz isso, fiz aquilo, quero lutar pelas pessoas. Parece que não dá voto, né? Dá voto você ser coitadinho, esse tipo de coisa. E eu vejo esse tipo de exploração. E agora, todo mundo, campanha política com os animaizinhos, geralmente é o cachorro, né? Porque o gato arranha, então não dá para fazer muita filmagem com ele. Mas geralmente é o cachorrinho, isso, aquilo. E eu acho que é uma exploração, né, gratuita disso. Concordo. Porque depois
é só analisar na Câmara Municipal quem tem de lei e quem fez essa lei. Geralmente é um ou outro que sempre atuaram nessa área. Sim. Né? Dos 55 vereadores, todos eles são protetores, trabalham aí pela causa animal, mas na verdade é só 2 ou 3 que lutou por aquilo. Né? É isso mesmo. Infelizmente. Então, então é uma exploração. Né? Eu acho que nós temos que rever esse negócio desse código, dessa questão eleitoral aí. Ótima dica para a gente batalhar por ter essa regulamentação, porque não tem, né? Não tem. Então, né? acho que é uma exploração, mais uma coisa né? para a gente... Está explorando algo. Sim. E que o protagonista do negócio, que é o animal, não vai poder responder, né? Não vai poder falar, olha, ele prometeu, mas nós não recebemos nada. E, geralmente, outras, sim, né? A pessoa, o ser humano fala, mas o animal, coitado, ele não tem ele não tem como reclamar e como falar, olha, realmente você recebeu o que te prometeram? Sim. É super complicado, né? Mas deveríamos pensar um pouco mais nisso aí. Estou até né, anotando aqui, viu? Ótimo. Não, vai surgindo aqui. Excelente. Doutor, eu vi aí que vocês também participaram aí da Frente Nacional, que atua aí, uma Frente Nacional contra a matança aí de jumentos. Sim. O que é isso, Frente Nacional em Defesa dos Jumentos? Eu tô nessa luta já tem desde 2018, né? São 6 anos aí. O senhor não é candidato, é? Eu não. Ainda não. Não, porque aí poderia falar até com certa propriedade. Hein? O que acontece, Pedro? A China, a gente até estava falando da China mais cedo, né? Outro aspecto, mas a China, ela tem um produto, eles consomem um produto na medicina tradicional chinesa que se chama Ejal, que é uma barra de colágeno feita a partir da pele do jumento, né? Então é uma daquelas iguarias da medicina tradicional chinesa, como tantas outras, e eles estão acabando com a população de jumentos do mundo inteiro, né? Então começou na própria China, teve um declínio da população de jumentos chineses. Depois a própria Índia, eu vi recentemente uma notícia de um declínio de 70% da população. Em vários países africanos e na América, né, nas Américas, a gente tem aqui Brasil, Peru, Colômbia, México, vários países, né? Então o que eles fazem? E não tem, diferentemente do boi, por exemplo, não existe cadeia produtiva de jumento. Ninguém produz jumento, né? Então é uma atividade que a gente tem dito que é extrativista, né? Eles vão recolhendo os animais, às vezes compram por preços, a gente tem vários relatos no Nordeste aqui do Brasil, jumentos comprados a R$10, R$20, né? Então eles compram por um preço bem barato. A pele do jumento custa, agora não tenho certeza se mas assim, são alguns milhares de dólares, né, a pele do jumento no mercado internacional. A própria barrinha do Ejal, se você colocar na Amazon, é caríssima, né? E aqui eles compram, quando compram por um preço muito barato, ou coletam, e a gente teve relatos de furto até de jumento, né, no interior da Bahia. Coisa que não existia, né? O jumento era um... O jumento é um animal. O jumento nordestino, a gente até tem feito vários estudos. A gente acabou de vir de Fortaleza semana passada, do segundo workshop, Jumentos do Brasil Futuro Sustentável, com uma série de cientistas envolvidos. O jumento nordestino, ele já tem um patrimônio genético único no mundo, né? Então, até vai ter um processo aí para registrar essa raça, né, no Ministério do Meio Ambiente, mas ela demora um pouquinho. Mas o fato é que estão dizimando os jumentos do Brasil, como no resto do mundo, né? Hoje já não se vê tanto jumento como se via antigamente, quando se anda lá nos interiores, né, principalmente Bahia. Agora eles estão indo cada vez mais para cima para pegar os jumentos, então Maranhão, Piauí e Ceará, né? E aí o que eles fazem? Eles coletam os animais, como eles querem extrair a pele, né, e para extrair a pele até melhor que o animal esteja magro, eles deixam o animal passando fome e sede, né? A gente fez... Eu mesmo, quando eu morava na Bahia, em 2018, nós fomos para uma cidade no sudoeste do estado, que chama Itapetinga. Itapetininga é aqui em São Paulo, né? Itapetinga. E aí a gente chegou aí na fazenda,
onde os animais estavam assim, passando fome e sede, muitos já agonizando, muitos mortos, né? Inclusive filhotes, fêmeas prens. Então, assim, é uma atividade que eu sempre chamo de bárbara, é uma coisa horrível que eles fazem, né? E é totalmente violadora da nossa legislação, né? E até da moral, né? Você tratar com crueldade um animal, né? E aí eles deixam o animal morrer à míngua, vão pro abate, extraem a pele e mandam a pele para a China, né? Então o Brasil... Esse daí que o senhor está falando aí de eles deixam, eles deixam, são pessoas que compram aqui para revender depois para a China. Não, nós temos 3 abatedouros na Bahia, que são abatedouros com o CIF, né, com a autorização federal para exportação, e esses 3 abatedouros que fazem todo esse abate e a exportação, né? E esses abatedouros, eles têm, pelo menos o de Tapetinga, ele tem, um dos sócios é chinês, né? Então, assim, são pouquíssimos empresários que estão ganhando muito dinheiro, né, à custa de um passivo ambiental e social e moral, né, do Brasil. E a gente continua sendo colônia exportando matéria-prima, né? Então a gente vem desde 2018 tentando proibir esse abate, né? Nós conseguimos uma liminar judicial em 2018, ela vigorou 1 ano, e em 2019 o TRF da primeira região, lá em Brasília, cassou, suspendeu nossa liminar e até hoje a gente não conseguiu restabelecer, né? E aí tem assim uma infinidade de ações que a gente faz no legislativo, no executivo e no judiciário para tentar parar com isso, né? E por que a gente, por exemplo... quando me chegou a pauta, que eu iria falar com o doutor Yuri, eu me interessa, lógico, eu vou dar uma pesquisada com quem eu vou conversar. Às vezes, hoje, as redes sociais elas são fantásticas, que você consegue jogar o nome da pessoa, entre aspas, né? Fechadinho, e aí você tem uma foto, isso aqui, só para a gente identificar quem é quem. E aí eu cheguei aqui nessa Frente Nacional em Defesa aí dos jumentos, que eu desconhecia, eu simplesmente desconhecia. E por que tudo isso, por exemplo, tá essa discussão, como o senhor falou aí, foi caçada, foi ter uma liminar, mas, enfim, ela está caçada, né, uma coisa nesse sentido. Quer dizer, como é que a sociedade não sabe do que está acontecendo? Falta divulgação, os meios de comunicação deveriam estar mais abertos, porque nós estamos falando... a gente discute muito o país que nós queremos, mas não discute o país que nós não queremos, né? E o que nós não queremos é para começar agora. Isso daí é o mote do programa aqui, da cidade que queremos e a cidade que não queremos. E o país que nós não queremos é justamente esse, entendeu? Um país que não se respeita a leis, você tem mesmo que não houvesse uma lei de proteção aos animais, mas por uma questão de ser um ser racional, de respeitar uma outra vida, não importa ela qual seja, né? Mas assim, por respeito a tudo isso, você deveria tomar conta daquilo que é seu, e as pessoas simplesmente não tomam. E eu não estou falando nem dos animais, se a gente falar nessa questão ambiental, é só olhar o que está acontecendo por aí afora, em terras indígenas, uma série de coisas, um desrespeito total, total. E a gente vê hoje terras indígenas porque ainda os indígenas conseguem se manifestar. Mas os animais não. Os animais estão aí, então isso fica assim, que meio que escondido. Por exemplo, eu não conhecia, só me dei conta disso. Depois eu lhe conto uma outra história aí, e acredite se quiser, é de Botucatu. Tem o Mário lá em Botucatu, e ele me colocou até como um dos sócios, né, um dos associados da Sociedade dos Criadores de Saci. De Saci? Saci. E lá em Botucatu todo mundo jura que tem um saci. Jura? Até o prefeito de Botucatu, quando esteve aqui, que foi o Cury, ele falou, não, se você quiser eu trago. Eu tenho 2 saci, um pequenininho, só que aquele pequenininho é muito arteiro. Se ele entrar aqui, ele destrói. Eu falei, você está falando sério? E ele jurava de pé junto. Mas aí é outra coisa, mas tem umas coisas... né?
Mas eu desconhecia essa questão do jumento. Eu ouvi falar de botos, né, que eles usavam também, acho que matando boto e mandando para a China também para cosméticos, né? É alguma coisa assim também? O boto especificamente eu não conheço, mas tem a barbatana do tubarão, tem uma parte de um peixe específico lá do Golfo do México, tem o tigre asiático, né? Enfim, tem várias dessas coisas. Tudo isso em razão da beleza, é? Pois é, e o EGAL especificamente, ele nem tem comprovação científica, né? Ele supostamente é para rejuvenescimento, para afrodisíaco, para questões menstruais das mulheres, né? Mas assim, tudo sem comprovação científica. Mas o pior é a forma mesmo como eles vêm fazendo isso no mundo todo. É né? bárbaro, não? Inclusive o continente africano recentemente decretou uma moratória suspendendo o abate em todo o país. Né? A gente já tinha decisões em alguns países, pontualmente, mas agora todo o continente fez essa proibição. Porque lá também tem outra questão, porque em vários países algumas pessoas, algumas comunidades dependem ainda do jumento para a própria subsistência. Né? Mas quanto à tua pergunta, Pedro, pois é, eu acho assim, eu acho que a gente tem um país muito grande e a gente tem muitos assuntos, né? Porque esse caso do Jumentos, ele já saiu no Fantástico, ele já foi bastante coberto pela imprensa, já saiu na BBC, na Carta Capital, em vários veículos, né? Saiu naquele programa da Record, Domingo Espetacular? Domingo Espetacular. Né? Então já saiu bastante na imprensa, né? Mas mesmo assim, esse relato seu eu ouço com frequência. A pessoa nunca ouviu falar do assunto, né? Então a gente sempre pensa sobre isso, não sabe muito mais o que fazer para isso chegar a toda a população, né? E também tem um fator que assim é um assunto que não é muito de interesse de muitas pessoas. Quando você falou que os candidatos oportunistas posam com cachorro, né? Até vou aproveitar rapidamente para falar. A gente teve agora, dia 30, o Dia Mundial pelo fim do especismo. Especismo é a discriminação de uma espécie pela outra, né? Então, a gente tem uma discriminação generalizada de todas as espécies pela espécie humana, porque elas supostamente são inferiores à nossa, né? E dentro dos animais, a gente tem outros graus aí de especismo, né, de diferenciação. O cão, ele é o animal mais considerado pela humanidade, porque é o animal da nossa convivência, das nossas famílias, né? O gato também mas como você falou, tem muita gente ainda que o gato arranha, gato é traiçoeiro, tem aquelas conversas, né? Não é companheiro, não é companheiro, né? Mas quem tem gato sabe que nada disso é verdade. Então, assim, aí você imagina falar em jumento, né? E aí aqui o Tércio Azeredo está falando assim, ele pensava que o jumento fosse que nem jabuticaba, só existia aqui. Valeu, Tércio. O jumento, ele... tem gente... Na Europa tem vários países que tem jumento. Outro dia alguém falou, nossa, mas tem jumento na Europa? Eu falei, claro. Né? Tem na Itália, na Grécia, na França, Portugal, na Inglaterra. Né? Eu sou consultor jurídico de uma organização não governamental britânica que se chama The Donkey Sanctuary, que é uma organização que tem sede na Inglaterra, mas ela tem atuação em 35 países. Né? Então é isso, o jumento está no mundo inteiro. Ele saiu da África, né, e foi povoando todo o planeta. E a gente tem enfrentado um preconceito todos esses anos com o jumento, porque, né, tem a coisa do burro, né? As pessoas se chamam, né, de você é um asno, é um jegue, é um burro, né? E é um animal super inteligente. E nessa época aí de polarização política que a gente vem vivendo, muita gente fala, quando você fala de jumento, fala assim, tá falando do Lula, tá falando do Bolsonaro. Então tem essas associações, né? Mas a gente até tem percebido que nosso trabalho ao longo desses 6 anos, eu acho que tem começado a render fruto, sabe? Nesse evento lá em Fortaleza tinha muita gente no evento presente, muita gente interessada no assunto, né? Tinha parlamentares, tinha cientistas de outras universidades, de outros estados, né? Então eu acho que pouco a pouco a gente vai galgando. Embora eu tenha um pouco de receio por causa do tempo, né? Porque a gente precisaria proibir logo, né? Então, mas existe assim um levantamento, olha... O Brasil tinha aí um X de jumento e hoje nós já perdemos, sei lá, tantos por cento. Porque, como o senhor falou aí, que não é uma coisa assim que se procria como faz o gado, né? Não,
tá lá jogado assim, meio que sertão, se nascer, nasceu, Isso. se não nasceu, né? E a gestação da jumenta demora 13 meses para nascer um jumento, né? Então ainda tem esse aspecto. A gente tem um levantamento feito pelo IBGE, que não é anual, ele é feito, sei lá, a cada 3, 4 anos. Eu acho que o último foi feito em... É mais do que isso até. Eu acho que o último censo que a gente tem é de 2017, se eu não me engano. E o anterior tinha sido feito em 2011. E a gente teve um declínio, eu não sei os números agora de cabeça, mas foi assim de... eu não vou saber. Mas foi assim, um declínio muito grande da população de jumentos. Só que essa contabilização do IBGE, ela é feita pelos estabelecimentos comerciais que informam. Então, assim, os jumentos, por exemplo, no Parque Nacional de Jericoacoara, lá no Ceará, tem jumento feral, lá nas dunas, né? Assim como a gente tem em vários outros lugares. Esses jumentos, os ferais que a gente chama, os jumentos que estão soltos, não tem, ninguém conta isso, Sim, né? Então, é uma das coisas que precisam ser feitas, tá? É que nem o povo, que nem nós aqui, com o povo de rua, né? É um povo invisível. Esses que estão soltos, né? Eu não sei, vazou. Olha, tá vazando aqui. O programa ao vivo é isso mesmo. Sei lá, o pessoal grita de um lado e vaza do outro aqui. Bom, vamos lá. Bom, nós falamos aí das galinhas, né? Nós falamos aqui também dos jumentos, que olha, esse daqui eu não conhecia, não sabia aí dessa matança, da forma, né? Como eles são tratados. Como o senhor falou aí também das galinhas, né? E a gente sabe, não é aquela galinha que está no terreiro, né? Que está na rocinha lá do fundo, que fica correndo de um lado e do outro, tem o cantinho ciscando, dela, tendo a vida. Mas não, essa mesmo de. E o Brasil é um dos grandes exportadores de tudo isso, né? De carne de aves, de própria. Porque a galinha vai chegar um momento que a galinha ela é descartável, né? Geralmente são 2 anos, depois de 2 anos elas vão para o abate. Elas vão para o abate. E para onde vai isso aí? Porque a carne de galinha, o que dá para fazer é canja, né? O frango que nós comemos, né? Na verdade, essa galinha poedeira, ela tem um melhoramento genético próprio para ela botar ovo mesmo, né? Sim. O frango de corte, que é o que as pessoas comem e se exporta também, é outro melhoramento genético para ele crescer rápido e poder ser abatido logo, né? Mas as galinhas poedeiras, a indústria não desperdiça nada. Então, depois que ela acabou esse ciclo aí, que é o período mais produtivo dela de 2 anos, aí ela vai para o abate e aí eles vendem, comercializam também a carne, né? Comercializa a carne, eu sei que... O próprio jumento, o produto principal é a pele, mas a carne é exportada também, né? A gente sabe que a carne vai para o Vietnã, grande parte, mas vai também para a China, enfim, né? Então eles não desperdiçam, né? Vai chegar um momento que nós vamos ter uma espécie em extinção. Sim, perfeito, exatamente. Isso que a gente está falando desde 2018. E a nossa Constituição Federal, lá no capítulo do meio ambiente, ela veda atividades cruéis com os animais e ela veda atividades que levem espécies à extinção, né? E a gente está falando isso desde 2018. É uma luta bem difícil. De vez em quando, às vezes nós estamos conversando aqui fazendo uma entrevista e de repente um dos entrevistados chega e fala: mas isso é uma lei que não pega. Lei é lei, não tem essa de não pegar, entendeu? É nós que não cumprimos a lei e talvez quem legisla faz olhos, sabe, deixa para lá, ou está acontecendo, nós vamos resolver isso ali na frente. Não existe assim tem que haver uma penalidade muito grande para tudo isso. Nós estamos falando, hoje nós estamos falando em questões climáticas, hoje muito se discute essas questões climáticas, mas não se discute por que isso está acontecendo, né? O que nós contribuímos para isso? Uma das causas está aqui. Perfeito. Certo? Está o jumento, está outras das causas, está aí essa questão aí dessas galinhas poedeiras, né? Desculpa te interromper, Pedro, mas esse ponto é de suma importância. Vou dar um dado aqui para vocês.
a maior causa do desmatamento da Amazônia e agora do Pantanal é pastagem para gado. Né? É pastagem. Então, o consumo de carne e o consumo de produtos de origem animal, né, seja para consumo interno ou para exportação, ele é a maior causa hoje do desmatamento da Amazônia. Então, hoje, você falar em mudanças climáticas, em aquecimento global, em incêndio de todos os nossos biomas, né, estão destruindo tudo. Eu acho que realmente não vai sobrar nada. Né? A principal causa é abrir pasto para gado, né, ou para plantação de soja para alimentar gado. Né? Então isso tem que ser discutido com seriedade, porque ninguém fala disso. Tem gente, isso é outra coisa impressionante, tem gente que até hoje acha que precisa fechar a torneira. Claro que todas as ações são importantes, né? Mas tem gente que acha que assim, fechar a torneira enquanto escova o dente, tomar um banho rápido, né? Reciclar o lixo, são ações individuais suficientes para a gente combater o caos, né, socioambiental que o planeta enfrenta hoje. Isso não é suficiente. A gente precisa repensar com urgência, né, os nossos padrões de consumo, né, e a nossa própria existência no planeta. Porque a forma como o ser humano vive, consome, né, gera lixo, isso aí está nos levando ao próprio fim. Né? Exato. A gente está discutindo aqui. Quando nós falamos aí, por exemplo, em ano eleitoral, é lógico, nós estamos numa cidade como São Paulo, uma capital, e certamente você não vai falar em criação de gado aqui dentro do município de São Paulo, que você vai falar, não tem. Tá? Quando muito, você tem um cavalo, um bode, sei lá, um jumento cabra. tem também, você acredita? Não, mas eu digo, mas mais bem assim na franja da cidade, Sim. Né? Então, aí cabe falar realmente no desperdício de água, cabe falar. Mas não é só isso, tá? Não é só isso. O problema dessa questão climática, ela não está somente no campo, ela está em toda a sociedade, está no país inteiro. E a gente está vendo as queimadas. Com essas queimadas, o que acontece? Os próprios animais silvestres, esses que ainda conseguem, né, viver, porque eu moro numa região que outro dia eu brinquei aqui, como o Tércio Azeredo falou aqui, né, que ele achava que jumento era que nem jabuticaba, só tinha no Brasil. Eu tenho uma jabuticabeira em casa. Lá na casa que eu comentei com você, onde eu nasci, que meu avô construiu, tem também. Então, aí você vê que quando ela começa a querer espigar isso, aquilo para começar a vir a jabuticaba, porque aí vem rapidinho. Aí vem sabiá, vem um maritaca. Monte maritaca. Agora tem os saguizinhos que eles ficam andando, coitadinhos, eles não têm onde andar, ele anda nos fios Sim. Né? Então, se olhar bem ali, você vai ver os saguis andando. E eles vão até lá, porque é o que resta para eles comerem. Mas nós estamos acabando com isso. Nós estamos tirando espaço. Toda vez que você vai demolindo as casas, vai levantando os prédios, nós estamos tirando espaço de tudo isso. Perfeito. E nós vamos pagar por isso. Certamente nós vamos pagar. Né? Essa sanha imobiliária, essa coisa de só se construir, derrubar para levantar a coisa pelo próprio dinheiro. Isso daqui está trazendo um problema muito sério. Já traz aqui no nosso ambiente urbano, que dirá mesmo nessas regiões. O que, por exemplo, do seu escritório é especializado nesse quesito aí do direito animal, também do ambiental, né? Porque uma coisa está interligada, tá? Não dá para se falar uma coisa sem falar da outra, né? E como ter recebido demanda para isso, porque vocês são um escritório também especializado nisso, né? Estou vendo aí também pelo seu currículo que dá para entender. Quem são esses clientes que lhe procuram? Essa pergunta é interessante também, Pedro. Bom, o meu escritório, a especialidade principal é direito empresarial, né? Sim. Eu sempre trabalhei com direito empresarial, desde que eu era estagiário, na verdade, né? Mas na área de contencioso, que é essa área de processo judicial. O senhor se formou lá no Paraná?
Não, me formei aqui em São Paulo, no Mackenzie. Ah, no Mackenzie. Paraná eu tô fazendo doutorado agora, né? Tá. E aí, como eu venho pesquisando, me interessando por esse tema do direito animal já desde 2016 foi quando eu entrei no mestrado, né? Um pouquinho antes. Então eu tô agregando essa área ao escritório, né? A gente tem muita demanda de erro médico veterinário, né? Então são tutores de cães e gatos, geralmente, que o animal, na grande maioria dos casos, faleceu em razão de um erro ou de vários erros ali numa clínica, num hospital, né? E aí a gente ajuiza uma ação de indenização por danos materiais e morais, e também, em alguns casos, eu tenho feito denúncias ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, né? Então a gente tem muitos desses casos. Esses casos, como o jumento, por exemplo, eu faço pro bono, né? Sim. Porque o meu cliente é o jumento, no caso, né? E aí, assim, com várias outras situações. Então tem muita coisa pro bono. Uma área que eu estou desenvolvendo agora é consultoria em compliance e em bem-estar animal. Hoje em dia a gente fala muito em compliance, né? Que é estar em conformidade com a lei e também com outras normativas internacionais, até com preceitos éticos mesmo. E o bem-estar animal, ele ainda é pouco falado e pouco aplicado no Brasil, né? Na União Europeia a gente já está muito mais à frente com relação às questões de bem-estar animal. Então, eu faço consultoria para produtores, né, para que se adequem às normas de bem-estar animal. Com relação a suínos, por exemplo, o Ministério da Agricultura já baixou uma normativa de 2020, já tem até um tempinho, estabelecendo ali uma série de normas com relação à indústria de suinocultura, né? Então, para suínos a gente tem, para poedeiras, por exemplo, a gente ainda não tem. Mas a gente tem as leis federais e a gente tem as normativas gerais, né, que os produtores já podem ir se adequando, né, porque isso é inevitável, Pedro. A gente vai chegar um momento, por exigência do mercado internacional, por exigência do consumidor interno, que a gente vai precisar observar o mínimo de bem-estar animal, né, nessas produções. Tá, nós temos, existe, por exemplo, um código, dentro do código, sei lá, do Código Civil, do Código Criminal, essa questão sendo abordada, mas assim, não de uma maneira meio que superficial, né? Mas uma coisa assim, um pouco mais de que, olha, nós temos que ter aí alguma coisa, mas que fale assim, de uma forma mais ampla, né? E que tenha um código específico para o lado animal, porque isso aqui não se pensava lá atrás, né? Se pensava cavalo era para montaria, o burro era burro de carga, aquele negócio todo, e de repente a gente viu que não é bem assim, né? E nós já vimos aí várias espécies estão correndo risco, tem extinção, tem muita gente aí correndo para preservar. Mas uma coisa é preservar, né, essas espécies em cativeiro, né, e outra coisa é deixar elas realmente na natureza, que é o habitat dela. Preservar em cativeiro é difícil você conseguir fazer alguma coisa. Se estivesse no habitat dela, estaria tudo certo, né? Mas existe alguma coisa mais específica sobre isso? Não existe a lei, né? Mas o que a gente tem? O nosso Código Civil, ele é de 2002, né? O anterior era de 1916. Quando eu fiz a graduação, eu estudei o Código de 16. Me formei, veio o Código de 2002, tive que estudar tudo de novo, aprender tudo de novo. E agora nós estamos passando por uma nova reforma do Código Civil, né? E aí como na época foi instituída uma comissão de juristas que apresentou o projeto de alteração para o Senado, né? E o meu orientador de doutorado, que é o professor Vicente Ataíde, da Federal do Paraná, ele compôs essa comissão de juristas e ele conseguiu, né, com muita luta, inserir nesse projeto de alteração do Código Civil alguns artigos, né? Porque hoje, Pedro, o que a gente tem? O animal, para o Código Civil, é um bem semovente. Não sei se você já ouviu essa expressão. É o bem, é uma coisa que se move, que tem movimento próprio, né? Que é uma coisa totalmente... É vivo, né? É um vivo, né? Que é uma coisa totalmente anacrônica. Ficou lá do Código 16, porque em 2002, como você falou, ainda não se pensava tanto nisso.
Por quê? Porque a gente tem alguns códigos na Europa que já tem essa previsão no próprio código, já não é mais projeto, é lei, né? Então, Portugal, França, Espanha, Suíça, a gente tem vários países que já tem no seu Código Civil dizendo que os animais são seres sencientes, né? Que precisam ter uma proteção jurídica especial. E esse é o tema, né, da nossa proposta. Então, se der certo, a gente vai ter um Código Civil em breve com essa classificação nova para os animais e, portanto, uma nova proteção, né? Agora, um código inteiro para os animais, existe um projeto de lei de 2007, 215 de 2007, do então deputado Ricardo Trípoli. Do Trípoli. Ele sim, ele é do... Os irmãos, né? O Trípoli, a família Trípoli. O Trípoli apresentou esse projeto de lei que, imagina, foi super de vanguarda, porque ele é muito interessante. Uma das coisas que esse código proíbe é a criação de galinhas em gaiolas, né? Só que esse projeto está parado lá, até hoje, exato, né? Então a gente não conseguiu avançar, porque a gente poderia ter um código, o projeto era Código Federal de Bem-Estar Animal. Então a gente teria isso. Eu acredito que com o tempo a gente vá, né, avançando. Então faz uma alteração no Código Civil, faz uma alteração na Lei de Crimes Ambientais. Por exemplo, você falou de animais silvestres. A gente não tem no Brasil proteção adequada para silvestres, né? A gente não tem a legislação lá de crimes ambientais para tráfico de animais silvestres e caça. É assim, super inadequada. A pena é muito branda, né? Então existem vários projetos de lei para alterar a Lei de Crimes Ambientais, para melhorar, né, a própria classificação do tráfico, os tipos penais e para aumentar a pena, né? Porque o Brasil é um dos maiores países envolvidos no tráfico internacional de animais silvestres, né? A gente tem uma biodiversidade riquíssima e a gente tem muitos problemas. Então a gente tem um risco aí à biodiversidade muito grande. E para ser um país com uma dimensão como o Brasil, quer dizer, isso aqui escapa por qualquer canto. Exatamente. Não é só as grandes cidades, as grandes capitais. Porque quando se pega, quando mostra assim, o tráfico, acontece nas grandes cidades. Mas se você pegar mesmo para as divisas, isso aqui, lá, exatamente. Agora, já que você falou em Trípoli, eu ia até tocar nesse assunto, porque o Trípoli, todos eles, né, da família, eles sempre tiveram essa coisa com a causa animal. Eu acho que foi um dos grandes precursores, foi os primeiros que começaram aí inclusive aí sobre defesa dos animais. Isso aqui depois o mundo foi pegando meio que carona. Há pouco tempo, o Chechel Trípoli, ele colocou ali na Câmara Municipal uma lei, isso aqui, proibindo as corridas, né? Utilizar os animais aqui na cidade de São Paulo para eventos esportivos. E isso bateu justamente logo em que? No Jockey, né? Jockey Clube de São Paulo, que é elite, né? Uma coisa assim meio que elite paulistana, tudo. E foi derrubado. Tá? Sim. Foi derrubado agora porque uma lei municipal não pode legislar sobre uma federal, e quem tem que legislar sobre essas coisas de aposta é a federal. Bom, enfim. Como é que o senhor vê isso aí? Como é que o senhor vê essa questão? Porque falar dos jockeys, nós estamos mexendo aí com criadores, né? Com sujeitos. Quando se fala, eu tenho um cavalo no jockey, tudo fala, está sendo tratado a leite ninho, né? O cavalo é tratado a leite ninho, a vida dele é bem melhor do que a minha, aquele troço todo. E já foi no jockey? Eu acho que eu já fui, mas não para corrida. Eu fui em festa de casamento, a 200 mil. Eu fui para corrida. Corrida nunca fui. Eu fui para corrida. E assim, não vou dizer, vou ser hipócrita, eu realmente apostei, né? Porque a gente, quando você não conhece, não entende as regras, você vai no ímpeto, você vai com olha, aquele lá é bonitinho, olha que coisinha mais bonita, eu vou apostar naquele bichinho, e ganha. Quando você começa a entender, sabe,
aquela égua é filho de não sei o quê, que é filha de... Ah, rapaz, você estudou demais, você vai perder tudo, porque quem ganha é o azarão. Aí eu aprendi isso aí, eu falei, quer saber? Não vou mais no jockey, não. Não vou mais. Não, mas assim, era coisa de jovem, enfim. E ia lá porque realmente era um local bonito, para passeio, tudo. Uhum. E hoje, quer dizer, tem essa lei, parece que o Chechel também desistiu. Desistiu agora da reeleição. Acho que ele não vai mais participar dessa eleição. Parece que ele está com um problema pessoal, se eu não me engano foi para os Estados Unidos, para lá para resolver, não vai. É uma pena porque era um nome, Sim. Um nome realmente que está vinculado à causa da defesa do animal. E a ambiental também, né? Então, assim, é uma pena. Mas, enfim, tem aí o jockey. Né? E também nós temos uma coisa chamada rodeios, né? Perfeito. Que está disparado aí no... Então, eu acho o seguinte, a gente tem, de norte a sul, uma série de práticas, né, que envolvem os animais. Que alguns chamam de esportivas, outros chamam de culturais, né? Então a gente tem, como você bem falou, os rodeios aqui em São Paulo, né? Eu morei 5 anos na Bahia, lá, que para aquelas pessoas ali locais são práticas que são culturais, que elas têm direito de fazer. Mas, sob o olhar do direito animal, ou seja, sob o olhar do interesse daquele indivíduo, né, em ter bem-estar, em ter os próprios interesses preservados, né, essas práticas são questionáveis, umas mais do que outras, né? Mas eu vejo que a sociedade ainda não está pronta para tomar essa decisão. Né? Mas eu acho importante ter esse tipo de lei, ter ação judicial, porque aí a gente vai discutindo, vai avançando. Mas essa lei, por exemplo, a lei do Chechel Triplo está aqui no âmbito da cidade de São Paulo, né? E aí foi derrubado com o argumento de que ela fere. Esse argumento sempre vai ter nessas ações, né? Então, a própria ação aqui do Estado de São Paulo, a ação recente, a lei recente do Estado de São Paulo, que proíbe venda de animais em vitrine, né? Essa lei, ela também está sendo questionada no STF e uma das alegações é essa, que isso é prerrogativa do Legislativo Federal, né? E em vários outros casos a gente tem essa comentação. Interessa esses questionamentos, hein? Sempre tem um grupo, né, que geralmente são associações, né, de criadores, de produtores, né, daí vai depender quando teve a questão do foie gras, a lei do foie gras, né, era a associação dos restaurantes e tal. Então é sempre uma associação, um grupo de produtores, de comerciantes daquele ramo. Os interesses, exato, né? Então nesse caso dos cavalos a mesma coisa. Você tem de um lado o interesse de proteger o cavalo, a dignidade do cavalo, o bem-estar do cavalo, e você tem de outro lado o interesse de proteger aquela atividade econômica, né? Que são interesses que vão ter que chegar num acordo em algum momento. Lá, eu falei da vaquejada no Nordeste. A gente teve julgamento pelo STF em 2016, que ficou conhecida a ADI da vaquejada, 4983, que foi um julgamento histórico, né, em que os ministros declararam inconstitucional uma lei cearense que regulamentava a vaquejada. Assim como o STF já tinha falado de rinha de galo, da farra do boi, né, que são práticas que o STF considerou inconstitucionais, porque são cruéis, intrinsecamente cruéis. Né? Isso não sou eu que estou falando, isso foi o STF, baseado em ampla prova documental, técnica, né? Então, assim, a gente tem práticas que são consideradas culturais e esportivas por alguns, mas são práticas que são cruéis, né? Que infligem maus tratos aos animais, que é outra proibição da nossa Constituição, né? Então, eu acho que a gente vai ter que discutir muito isso ainda, e em algum momento essas práticas vão ter que ser substituídas ou adaptadas, né? De alguma forma. O senhor está falando em algum momento, não vamos ter que discutir muito, mas a gente tem uma certa urgência nessas questões, né? Sim. Porque quanto tempo vai passando, vamos esperando, vamos discutindo, as coisas vão acontecendo. De tanto se discutir, quando você percebe, nós já estamos com animais em extinção. Isso aconteceu com o mico-leão dourado, acontece com, sei lá, e é uma série de outros que nem na mídia estão, nem se tocou no assunto. Como jumento, né? Como jumento. Quer dizer, no final das contas,
quanto tempo esperar para que isso realmente aconteça? O que precisa? Precisa sensibilizar um Congresso Nacional? Sim. Porque nós temos que olhar um pouco. Nós discutimos tudo que se fala em termos de lei, não, porque lá no futuro. Quando é esse futuro? Como estamos falando, a gente discutir um país que nós queremos é uma coisa, agora discutir um país que nós não queremos é outra completamente diferente, que pode começar agora. Sim. Então, este é um país que eu não quero, sabe, que tenha extinção das espécies, tanto seja da fauna, da flora. Nós temos uma série de coisas aí em extinção. Sim. Quando eu brinco, quando eu era moleque pequeno lá do Brás, né, do bairro do Brás, lá dos italianos, tinha uma coisa que era uma peste. Assim, onde você andava só achava isso, era o pardal. Hoje eu não acho um pardal mais, porque isso foi um presente de Portugal, né? O pardal e o cará. Jogou cará, qualquer riachinho que você tinha cará. E pardal aos montes. Hoje você não encontra nem o cará nem o pardal. Né? Por quê? Porque é uma extinguiram. E aí eu falo, por exemplo, certa vez eu estive conversando com o prefeito Ricardo Nunes, e ele tem uma empresa de detetização. E ele faz detetização no Porto de Santos, Porto Paranaguá, isso aí, se ele não falou para ninguém, falo eu. Ele faz, é grande a empresa dele. E por que essa detetização nos portos, nos containers? Porque muitas vezes vem um inseto de outro país que aquele não vai encontrar predador dele. E porque é o caso da vassoura de bucha. Não encontrou o predador, aconteceu o que aconteceu com o cacau, que teve que modificar tudo. E uma série de outras coisas. E aquele caramujo africano também. Exato. Então, quer dizer, você tem uma série de coisas. E tá aí, por exemplo, e aí eu estou falando de um prefeito que sabe muito bem do que pode ocasionar tudo isso. Então não se dá para pensar depois. Nós temos que eliminar o problema, pelo menos obrecar esse problema agora. Não dá para se pensar numa coisa que assim, jogar lá para frente. Se jogar para frente, hoje nós estamos pagando com um problema climático, em pleno inverno, Sim. com 35 graus de calor. O inverno esse ano foi totalmente atípico. E nós temos totalmente. E a tendência é essa, né? A tendência é essa. Você, quando era garotinho, o inverno era frio. Hoje não temos. A própria cidade de São Paulo era conhecida como Terra da Garoa, não é isso? Hoje não é. Hoje não tem temos que adaptar. Então, e isso é perigoso, porque nós vamos deixar para as futuras gerações o quê? A inconsequência lá atrás, não pensaram na gente, não olharam para o futuro. Você sabe que eu não tenho filhos humanos, né? E é uma opção consciente, porque eu penso que o futuro é muito incerto, muito perigoso, né? Eu tenho receio pelos filhos dos meus amigos, pelos filhos dos meus irmãos, dos meus primos, né? Que eu não sei que mundo que eles vão ter, né? Sinceramente. Mas para responder a tua pergunta, o que eu acho? Eu acho que tem que ser tudo para ontem, né? O que a gente consegue fazer, a gente vai fazendo. Então apresenta projeto de lei. Eu faço muito um trabalho que chama advocacy, que é um trabalho que é o conhecido lobby do bem. Então eu vou muito a Brasília, converso muito com os deputados e senadores para fazer essa sensibilização que você falou, né? E hoje a gente tem algumas organizações não governamentais de defesa dos animais que estão lá em Brasília full time, né, fazendo esse trabalho. Sim. Só que assim, eu acho que tem um passo antes. A gente precisa saber eleger os nossos representantes, né? Que tem a ver com o que a gente falou um pouco antes. E aí a gente então precisa fazer o quê? Uma educação das pessoas, dos cidadãos, né? E a gente sempre acaba caindo nesse assunto da educação. A gente pode falar em educação ambiental, a educação animalista ou a educação, né, global.
mas a gente precisa investir em educação, né? Trabalhar com educação para que as pessoas tenham consciência de todas essas questões, de todos esses problemas, que saibam eleger os representantes, que não se deixem enganar por esses oportunistas, né? E assim por diante. Porque eu concordo 100% com você, é para ontem que a gente precisa fazer. Eu estou aqui, ó, eu vou citar o nome, que é a Mara Beatriz Menegoto de Vasconcelos. Ela é lá daquela região do Alto da Boa Vista. Tá. E ali foi uma luta que eles travaram ali, porque é uma região, pouca das regiões, acho que aqui em São Paulo, que ainda mantém dentro dessa coisa do urbano, né? Que mantém ainda um ambiente mais agradável, você tem verdes, isso aqui. Eles tiveram uma briga ali por causa do Jardim Alfomares. Tá? E eu achei assim fantástico, nós abrimos espaço, vamos discutir, até chegar realmente. Eu acho que é o seguinte, pressão, falar, pressão, falar, Perfeito. pressão, falar, porque é exaustão. Sim. Porque quando você começa e vai à exaustão, você vai conseguir, pelo menos, ter se não for a solução que você espera, mas a mais adequada para aquele momento. Isso aconteceu aqui quando também vestimos a camisa ali do Parque Augusta. São Paulo precisa. Pensei a mesma coisa. Quando você falou do Alfomares, eu falei, o Parque Augusta foi uma luta foi uma ferrenha luta. da população. Foi. Né? E era necessário, sabe? Não dá mais para você fazer parque em cima de minhocão, sabe? Que eu acho assim, parque é parque, tem que ter a árvore ali, você tem que ter o pouco ainda das aves que te restam, local que elas possam se abrigar, né? Então eu acho que, e essa foi uma luta com o pessoal da Alfomares, graças a Deus deu certo. Parque Augusta, graças a Deus deu certo. E oxalá que aconteça isso com vários. Nós abrimos espaço porque nós temos que falar. Sim. E é o escopo do próprio programa, discutir uma cidade que nós queremos. Tá? Fico olhando assim, por exemplo, a parte da periferia que já se tornou uma coisa muito urbana, que é só cimento. Você vai, por exemplo, para a cidade de Tiradentes, você não tem verde, não tem nada, você tem cimento. Então você fala, o que vai ser desse local? Né? Mas as pessoas têm que se movimentar e falar, não, aqui eu quero o meu parque, aqui eu quero áreas verdes, aqui eu quero trazer um pouco dessa fauna, dessa flora urbana que ainda persiste. Tá? E agora me diz uma coisa, com a sua experiência. Bom, uma pergunta minha. Como é que chegou esse interesse? Como é que bateu esse interesse? Falou, meu negócio, eu vou fazer aí o mestrado, mestrado, né? Sobre as galinhas lá? Tá, eu vou fazer o mestrado. Como é que chegou isso? Como é que essa coisa aí do direito animal lhe bateu? Olha, eu sempre tive esse interesse, né, esse gosto pelos animais. Nasci que já tinha cachorro e gato em casa, né? Minha mãe, minha tia, a gente já tinha essa coisa, né, na família. Mas assim, eu não tinha muita consciência até uma certa idade. E aí, acho que foi 2010 mais ou menos. Eu não me lembro exatamente do ano. Eu fui assistir uma palestra de um ex-promotor de justiça chamado Laerte Levay, que é uma pessoa maravilhosa. Ele foi numa subseção da OAB, nem me lembro onde que foi, e estava ele, a Vânia Túlio, que é uma promotora ainda atuante, muito atuante aqui em São Paulo, e uma outra pessoa chamada Renata, que é uma advogada, que inclusive, se não me engano, aquele dia ela falou sobre rodeios. E aí, aquele dia, a palestra do professor Laerte me encantou totalmente. Eu saí de lá, comprei o livro dele, que foi o primeiro livro de direito animal que eu li, né? E foi a partir de então que eu me interessei, né, pelo tema. Eu tinha, agora lembrando, uns anos antes eu tinha visto um documentário que chama Terráqueos, que é um documentário que, se eu não me engano, tem no YouTube, que fala sobre a questão dos animais.
Eu acho que é mais focado nos animais de pecuária, mas acaba tangenciando, né, as questões ambientais, não tem como, porque está tudo interligado. E aquilo já me tocou muito. Depois foi a palestra do Dr. Laerte, aí o livro, e aí foi, né? E aí quando eu fui, na época a Bahia, a Universidade Federal da Bahia era a única que tinha a linha de pesquisa em direito animal, né? Hoje a gente já tem isso em muitos outros lugares, né? E aí eu fiz o mestrado lá. Quando eu comecei o mestrado, eu não sabia que eu ia falar sobre as galinhas, né? Eu sempre digo assim, que na verdade as causas, né, os temas, eles me procuram, né? As coisas acabam vindo. Então foi assim com as galinhas, foi assim com os jumentos, né? E aí dali em diante eu nunca mais abandonei, né, o assunto, e realmente eu gosto demais e atuo muito com isso, né? Existem entidades que a gente pode confiar, que você sabe que são entidades sérias, né? Mas também existem muitas entidades aí, muitas ONGs, né? Que acabam se travestindo isso, né? De defesa dos animais, mas na verdade é arrecadação e eles têm pouca atuação nessa área. Ou muitas vezes nem se intromete com isso, as coisas acontecem. Recebe a denúncia, mas nem repassa, né? Como a gente poder detectar quem é o sério e quem não é? Existe assim? Porque a gente corre o risco de muitas vezes tentar, né, ajudar uma ONG, e de repente nós estamos indo pela contramão, porque estamos batendo aí na porta de uns picaretas aí, porque isso aí acontece em qualquer área, né? Sim. Não é diferente nessa daqui. Né? A gente teve até o caso Dalva aqui em São Paulo, que ficou muito famoso, né? Aquela que se dizia protetora, ela recebia muitos animais e ela matava todos os animais, né? Exato. Que aí até foi uma denúncia na época da Luísa Mel, e ela teve uma condenação bem importante, até em termos de precedente para o direito animal, né? Que até o Tribunal de Justiça depois majorou, acho que foi para 12, 15 anos de detenção, né? Foi. Então, assim, como detectar? Eu acho que tem que acompanhar o trabalho, né? E vai ter que ter um tempo ali para conhecer. Eu acho que uma coisa importante é a prestação de contas, né? Isso tem que ser. Fiscalização, que eu acho que é uma coisa para tudo, que é importante. Então, assim, as pessoas têm que... Quem doa, por exemplo, né? Quem faz doação para determinada entidade tem que visitar, né, a entidade, ver como é que os animais estão, né? Como é que está a situação dos animais. Eles estão bem cuidados, não estão aglomerados, não estão, né? Então, acho que são essas medidas, a fiscalização, o acompanhamento de perto, a exigência e análise das contas, né? Tudo isso para saber se aquela organização ou aquela pessoa física ela está de fato destinando os recursos em prol dos animais. Então, ó, eu tenho aqui que em março, né? Não, eu acho que foi em março que aconteceu aí um seminário de direito animal na Universidade Federal lá do Paraná. Foi? O senhor esteve lá junto com o Vicente de Paula Taíde Júnior. O Vicente é o meu orientador. É. Esse seminário, se eu não me engano, ele foi online. Inclusive, a gente... Eu acho. Inclusive, a gente teve ontem foi um outro seminário. Plataforma Zoom e YouTube. Aí, né? E esses seminários, como é que faz? As pessoas podem participar, assistir, mandar sugestões. Com certeza. Porque... a gente fala inglês, isso, aquilo, dá a impressão de ser aquele negócio tão assim, não, é só para quem conhece mesmo, para quem estudou. E muitas vezes não, muitas vezes você tem soluções que saem assim da parte mais simples da população, vem uma solução que você fala, não tinha pensado nisso, porque a gente muitas vezes está sentado no lugar, só está pensando no macro. E às vezes, eu estou falando isso porque coisas que aconteceram. E aí eu vou dar um exemplo, mais uma vez, foi na época da pandemia. Né? A gente estava falando muito em educação, todo mundo fora da escola, tudo parado, todo mundo fica em casa, use máscara, isso, aquilo. Mas a periferia estava num sofrimento danado. As pessoas precisavam trabalhar, não pode ficar em casa, porque vai ficar em casa, num barraco. Como é que você vai fazer... você vai fazer distanciamento se você está num barraco que tem 3 cômodos e tem
7, 8, 9 pessoas ali dentro. Não dá para você fazer. Tem que pegar transporte público. Exato. E não daria, né? Todo mundo está convivendo no mesmo local, no mesmo ambiente. E nós tínhamos lá o problema das crianças fora da escola. Vai ter aulas online. Mas não tinha nem internet, quanto menos não tinha celular, não tinha nada. E eu fui fazer umas visitas aí, fui lá para o finzão, lá da Zona Leste. E aí, conversando com uma liderança, né? Falei para ele, é complicado como é que vocês estão fazendo nesse momento. Vamos falar em termos de alimentação, ajuda, distanciamento, álcool em gel, né? Eu vi que o governo do estado deu não sei quantas caixas d'água para a favela, e o líder da favela falou que adianta ter uma caixa d'água e não ter água dentro. Você não tem nem o cano que vai levar. Ele falou, isso aqui é um marketing tão furado. Quer dizer, são coisas assim. Tá, e como é que vocês estão fazendo para a escola? Não tem internet. Tá, e aí? Aí ele falou, mas é uma coisa tão simples, estão falando, comprar não sei quantos mil tablets, falar com a colocar o chip, sabe? Estão criando aí uma fumaça tão grande. Ele falou, uma coisa tão simples. Eu falei, tá, como é que você resolveria? Ele falou, você tem celular? Eu falei, tenho. Teu plano é pós ou pré? Eu falei, não, eu tenho um plano pós-pago. Ele falou, você usa todos os teus dados? Eu falei, não. Ele falou, doa o resto para mim. Se você me doar os dados que te sobram, que isso aí é perfeitamente normal, né? Ele falou, você tá na rua, a pessoa ficou sem internet e você pega e falou, ó, liga aí, vai, compartilha. Você roteia, né? Roteia. Ele falou, o que sobra, por que você não doa? Se você doar, se todo mundo que tem o plano doar o que sobra, nós temos internet aqui. Ele falou, estaria resolvido. Era só combinar com a operadora, tá tudo resolvido. Ele falou, só que você vai levar, ninguém quer te ouvir. Ninguém quer ouvir. Nós que sofremos o problema, ninguém quer ouvir a gente que sofre o problema. Porque todo mundo tem a solução, todo mundo tem. E é uma verdade, muitas vezes sai aí da sabedoria popular, né? Exato. Da necessidade, você fala, pô, eu ouvi e ele tem razão. Se eu for por esse caminho, a coisa. Tudo bem, vou jogar tudo isso aqui no meu jurídico, né? No meu lado jurídico, transformar tudo isso em leis, vamos. Mas eu estou ouvindo aquilo que é necessidade. Claro. Isso já aconteceu contigo de andar lá pelos sertões da Bahia? Sim. Com certeza. Inclusive, você falando, eu lembrei de uma teoria que se chama o direito achado na rua. Que Opa, isso é bom. É muito legal. Que é do Roberto Lira. E hoje o professor lá da UNB, o José... Ai, me fugiu o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. Até fui para um seminário lá em Brasília uns anos atrás. E o direito achado na rua nada mais é do que isso. É você ouvir, né, a população, ouvir os envolvidos nas questões, né, para daí sim construir a legislação, construir as políticas públicas, porque não dá para você impor e trazer uma coisa de fora, né? Exatamente esse exemplo que você deu, né? E com os animais é a mesma coisa. Sim. Né? Tem só uma diferença que tem muita gente que fala assim, os animais não têm voz, a gente precisa dar voz aos animais. Na verdade, hoje a ciência tem avançado bastante, né? Na verdade, nós humanos que não sabemos entender o que os animais falam. Né? Até tem várias pesquisadoras, tem uma pesquisadora que se chama Vinciane Desprez, que até um livro dela, um dos últimos que eu li recentemente, fala o que diriam os animais, né? Mas na verdade o que diriam os animais se nós soubéssemos entender, né? O que eles estão falando. Então a gente precisa ter uma escuta aí alinhada com os cientistas, né, dessas áreas mais técnicas, biológicas, para tentar,
né, a gente conseguir entender as demandas dos animais. Muito a gente já tem hoje, né, a própria ciência do bem-estar animal. E como você falou, as comunidades lá dos sertões, dos interiores, né, quando a gente fala do jumento, por exemplo, né, a gente faz um pouco isso, mas acho que precisa fazer mais, né? Ouvir mais as pessoas. Esse exemplo também do Alfomares, do Parque Augusta, né? Que a população que fez isso, a população que conseguiu, né? Que esses parques fossem criados, né? E aí, também para te responder, os seminários eles podem e devem ser acompanhados por quem quiser. Ontem a gente teve um outro, né? Que foi também da UFPR, mas do nosso grupo de pesquisa lá, o Zoópolis. Foi muito bom. Palestras excepcionais e tinham pessoas acompanhando pelo YouTube, né? Inclusive foi até no canal do YouTube da ESMAF, que é a Escola Superior da Magistratura Federal. Então é importante mesmo que as pessoas participem. E uma coisa também que eu lembrei ouvindo tua fala, Pedro, às vezes não é nem da pessoa envolvida, né? Mas é até de um par, porque às vezes a gente está tão dentro da coisa que a gente não consegue mais enxergar saída, né? Aconteceu isso comigo lá em Fortaleza, eu estava na minha palestra falando sobre o jumento como patrimônio cultural e material. A gente não tem essa possibilidade hoje pela nossa legislação, né? Porque a nossa legislação só prevê o reconhecimento de bens culturais e materiais se forem atividades humanas, né? E aí estava lá falando que a gente precisaria encontrar comunidades, grupos, pessoas que usem ainda os jumentos, né, para que a gente possa configurar ali uma atividade humana envolvendo o jumento e protegê-la, né? A gente tem, por exemplo, produção de sisal no interior da Bahia, que eles usam muito jumento ainda, né? E aí uma veterinária com quem eu trabalho muito, ela falou, e se a gente tentar fazer o reconhecimento do jumento como patrimônio cultural nos estados? Aí ela citou um caso aqui do Condefat, no estado de São Paulo, não sei quantas décadas atrás, que era uma coisa que não era muito corriqueira, mas que, né, o presidente na época peitou e tal. Eu falei, tá vendo? Eu mesmo não tinha pensado. Eu tô lá focado no IFAM, né, no âmbito federal, mas a gente pode começar a pensar nos órgãos estaduais de proteção ao patrimônio, né? O órgão da Bahia, que é o IPAC, no Ceará e assim por diante, né? Então é isso, a gente precisa sempre conversar para achar soluções, né? E de repente a solução está aqui do nosso lado. Exatamente. E nós estamos com a coisa pensando num macro. O que é o Instituto Abolicionista Animal? O Instituto Abolicionista Animal é uma associação, né, que foi fundada lá em Salvador, por alguns dos nossos precursores aí do direito animal. Então o Dr. Lete Levay estava lá, inclusive, né, na fundação. Na verdade, a fundação foi aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina. E o Heron Gordilho, que foi meu orientador no mestrado, na UFBA, né, ele é professor de lá. Então, um grupo ali de pessoas que fundaram esse instituto. Abolicionista, né? O que é? Contra a escravidão, é isso aí? É uma corrente, né, ética filosófica que defende o fim de todo tipo de exploração animal, né? Chama abolicionismo. E tem total relação com o abolicionismo da época da escravização humana, né? Aí você falou Bahia, tudo isso, quer dizer, tudo remete, né? Então essa é a linha mesmo, né? Uma linha que prega o fim de toda a exploração. É algo que a gente vem vendo, né? E aí tem uma série de discussões teóricas, filosóficas, éticas e jurídicas também. É um ideal, mas a gente não consegue atingir isso, eu penso pelo menos dessa forma, a gente não consegue atingir isso agora, né, com um passo único. Porque a gente teria que proibir todas as corridas, rodeios, a indústria alimentícia, tudo que utiliza animal, né, você tem que proibir da noite para o dia, acabou. Ecoterapia, equinoterapia, até os cães farejadores. Cão farejador, cão guia, porque tudo isso envolve, né? Envolve, quer dizer, acho que tem que ser pensado. A testagem, né? A vivissecção, realização de teste em animal vivo, né? Para a indústria de cosmético, que é algo que já vem sendo mais proibido, mas para a indústria farmacêutica, por exemplo, né? Não. Então, assim, você tem a utilização dos animais em uma série de atividades humanas, né? Então, a gente precisa ir aos poucos, penso eu. Mas, assim, o nome, eu acho que o Instituto não tem essa pretensão,
né, de hoje acabar com toda a exploração. E ele tem um cunho, apesar do nome, um cunho mais técnico-científico, né? Então, existe um congresso anual que é realizado. O ano passado foi aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina. E esse ano vai ser na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. Aqui. Vai ser em novembro, né? Então, a gente tem a promoção desses congressos e aí se reúnem pessoas do Brasil todo. Tem também o Congresso Internacional, então vem pessoas de fora para discutir as questões de direito animal, né? O IAA é basicamente isso, ele tem esse cunho científico, né? Tá, dentro da OAB, ele existe, por exemplo, a comissão que trabalha aí pela lei do direito animal. Nós estamos em cima da hora já. Não, é que esse meu relógio ele fala para eu ficar em pé, hora de ficar em pé, aí ele vibrou aqui. Ah, é? Tem que levantar? Não. Dá para ficar 10 minutos? Tá. Então relaxa. A OAB tem, né? Hoje a gente tem cada vez mais, as OABs têm as seccionais dos estados, né? Então a gente tem. Eu não vou saber te dizer se todos os estados têm, mas, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem a Comissão de Direito Animal da OAB, né? No Ceará também tem, na Bahia tem. E aí tem nas subseções, ou seja, nas cidades dos interiores. Então, várias cidades aqui do interior de São Paulo têm a sua Comissão de Direito Animal. Né? Mesmo essas subseções que tem aqui espalhada pela capital? Não, essa não. Porque aí são as dos bairros, né? Dos bairros. A gente tem a Comissão de Direito Animal da OAB-SP. Da OAB de São Paulo. Né? Que fica... Né, ali na Maria Paula, ali? Na Sé, exato. E nas... É na Sé. É que tem ali, né? Eles tinham lá do lado do metrô, agora tem ali tem quase esquina com a... tem aquela grandona. Porque tem o prédio novo na Maria Paula. Na Maria Paula. Mas ainda tem aquele prédio na Sé, o antigo, né? Não. E tem na Rua Riachuelo também. Vira e mexe, eu vou lá. É Rua Riachuelo ou Anchieta? O Anchieta 35, ali no pátio do colégio. No pátio do colégio, Então, o Tesouro, não, é Anchieta. Acho que é Anchieta. E então a gente tem. Aí tem algumas cidades no interior, né? Eu acho que assim, acho que Ribeirão Preto, Franca, tem as suas comissões de direito animal. Né? Tá. E aí você discute. Porque, por exemplo, se estiver no interior, é bom porque vocês estão num local que ainda pega uma região mais rural. Nós estamos aqui meio que afastados de tudo, né? Acho que a única coisa rural que nós temos aqui é a Jova Rural, que nós temos aí. E, sei lá, Parelheiros, que é um pouco mais rural, isso, aquilo, né? Essas regiões. Bom, olha, eu fiquei... Olha, muita coisa que eu não sabia, fiquei aprendendo, rapaz. Mas muito bacana. Eu acho que, como deu esses exemplos aí, tanto que não tem nada a ver com a área animal, que foi o caso aí que eu comentei do celular, dos planos, sim. Que isso vem de uma necessidade popular. Quanto o próprio Alfomares, o Parque Augusta, que veio de uma mobilização de pessoas da região, que falou, e não é porque é uma região um pouco mais nobre, não é nada disso. Todo mundo tem que se focar, tem que se juntar, e quando a população se junta, eu acho que fica muito mais fácil você tentar alguma coisa, né? Tem essa necessidade de estar, de cobrar, e agora, muito mais agora que nós estamos em época de eleição, sim, né? Eu acho que seria o momento aí, falamos aí dos oportunistas de plantão, que é necessário que as pessoas entendam o seguinte, porque ele falou, mas como o senhor falou aí, qual é o seu histórico, o que é que você fez? Será que você não é um oportunista de plantão, que está tentando alguma coisa, sabe? Porque todo mundo quer chegar ali. A partir do momento que chegou, todo mundo gosta de pessoas. Eu nunca vi um político falar que nunca teve uma vida de ajuda, porque eu sempre gostei de ajudar pessoas. Eu nunca ouvi falar, eu detesto. Só tinha um, né, cara, o personagem do Chico Anísio. Tirou aquele personagem do Chico Anísio, não tinha mais ninguém, né? É igual hoje se um candidato falar que não gosta de animal. Ele sabe que isso aí vai minar as possibilidades dele. Que mulher é para ficar em casa, né?
O cara que é super machista, imagina, e ele sabe que tudo isso vai minar. Então ele vai falar aquilo que o cidadão quer ouvir. E a partir do momento, agora, será que ele realmente prega tudo aquilo? Então nós temos que saber muito bem quem é que nós temos que eleger, que colocar ali, tá? E uma coisa, a mobilização. A mobilização popular é que vai fazer sair alguma coisa da cidade, sair para outra. E eu acho que assim, o Brasil tem 5.570 municípios, eu acho que uma loucura. Tem que haver a mobilização. Poucos municípios não vai ter segundo turno, sabia? Já tenho. Por exemplo, eu fiquei sabendo que o menor município daqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que é Borá, já está resolvido. Só tem uma candidatura registrada. Ou seja, é sem problema. Mas também tem, acho que 900 e poucos habitantes, né? É pequeno demais. Mas tem 1.300 eleitores. Tem mais eleitores do que habitantes naquela cidade. Mas já está resolvido. Porque muita gente acabou mudando. Mas ainda tem o título lá. Tem o título lá. Então está com... E o prefeito já está eleito. Também com 1.000 e pouco. Quantos votos ele precisaria? Um voto está tudo ok. Então ele vai lá, ele vota, acabou. Está tudo resolvido. Mas tem que cobrar, né, doutor? E essa coisa dos municípios é interessante também que você tocou, porque quando a gente fala de... por exemplo, criar leis ou criar políticas públicas e a própria participação popular, é importante começar nos municípios. Em São Paulo ainda é mais difícil porque é gigante, né? Mas mesmo assim, eu sempre falo nas minhas aulas, palestras, eu falo, vão na Câmara de Vereadores. Exato. A gente não tem, o brasileiro não tem esse hábito cidadão. Não tem. Né? Não tem. A gente precisa frequentar as nossas casas legislativas. Bater na porta dos vereadores, dos deputados, e falar, o que você está fazendo? Você pode fazer tal coisa? Isso aqui, esse assunto, né? A gente que elege eles, a gente que até a gente fala mais no popular, a gente que paga o salário deles, não é isso? Verdade. Então a gente precisa frequentar, né? E município pequeno é mais fácil ainda, né? Então a gente precisa ir lapidando esse nosso esse nosso trabalho, né? Chalfamares, eu acho que a luta ainda, o Alfomares, tudo bem, estava mais concentrado aqui, mas a luta que se travou ali naquele Parque Augusta... Eu acompanhei, foi. Tá? A luta que se travou ali foi sensacional. Eu não participei ativamente, mas eu acompanhei de perto a do Augusta, a do Alfomares. E agora, né, a mais recente, a do Parque do Bexiga, né? Do Bexiga. E que foi uma luta ali de décadas. O Silvio Santos morreu há pouco tempo, o Zé Celso morreu ano passado. E eu fiquei bem contente, né, que vai haver inclusive uma destinação de verba, como houve aqui no Parque Augusta, né? De dinheiro recuperado de corrupção para poder construir um parque numa área em que a gente, como no Parque Augusta que ia ter prédio, vai ter parque. Vai ter parque, né? Isso vai é bom ser importante. Uma das questões que muita gente também não sabe, vem criticar, vai fazer o parque em outro lugar. Só que o Teatro Oficina, ele é tombado, é um prédio tombado, né? A arquitetura da Lina Bobardi. Então, se você construir esse prédio ali, você ia atrapalhar a questão paisagística, né? Exato. Então isso tudo tem que ser... tem que levar em consideração muita coisa. Não adianta querer, vai fazer isso em outro lugar. Não é em outro lugar, existe um lugar específico. Para fazer em outro lugar é mais um, só isso. Agora, eu não posso largar daquele para fazer em outro lugar. Isso aqui não é... Sabe, vamos tirar o Parque de Ibirapuera, ali é uma área super valorizada, vamos levar o Parque de Ibirapuera para outro canto. Não é assim que as coisas funcionam. Sim. Tá? E está falando em áreas tombadas. A preservação da memória, né? da memória da cidade, e isso daí eu posso falar até com uma certa propriedade, e muita gente aqui dos ouvintes sabe muito bem disso, mas preservar a memória da cidade, preservar a sua história, o novo pode conviver com o antigo, não é com o velho, é com o antigo. Então o novo consegue conviver em qualquer lugar do mundo. Sim. Qualquer lugar do mundo. E isso também é uma questão de meio ambiente. Com certeza. Doutor, muito obrigado. Gostaria de suas considerações finais. Aí, valeu o papo. Mas volta, hein?
Com Volta certeza. Esse papo rende muito. É. É muito gostoso. Não, se deixasse, a gente ia ficar aqui até amanhã, né? Pedro, muito obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade. Gostei muito da nossa conversa. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam aí até agora, ou parcialmente. Fico à disposição para outras conversas. E acho que como recado final, o que eu sempre digo, né, e a gente conversou muito disso hoje, que as pessoas se engajem mais, né, nas suas cidades, nas questões da cidade, né? E tá tudo é uma coisa só. A gente faz para alguns fins essa divisão, direito ambiental, direito animal, meio ambiente, patrimônio, não sei o quê, mas é tudo uma coisa só. A cidade é uma só, né? Com o patrimônio histórico, com o meio ambiente, com as pessoas, com os animais. Então a gente precisa cuidar disso tudo. Doutor, como é que faz para lhe encontrar, hein? Redes sociais, todo mundo tem, vai. Todo mundo tem. Facebook eu não uso mais, né? O Instagram, que é... O X? O X não. O X eu nem tinha, e agora então nem pude ter, né? Perdi a oportunidade. Mas o Instagram, que é o que eu uso bastante, né? Que é Yuri Fernandes Lima, é @Yuri, é um pouco complicado, mas é o que deu pra fazer na época. Né? Yuri com Y, ponto, Fernandes com S, Lima, tudo junto, ponto 9. É isso. E tem o LinkedIn também, que é mais técnico, né? Mais profissional também. Mas se jogar também o seu nome no Google, vai aparecer uma série de coisas e ali vai aparecer. Vai aparecer. Assim. Inclusive eu tenho uns homônimos que nem são muito, né? Tem até um Yuri Lima que foi envolvido recentemente aí numa polêmica com uma cantora, se eu não me engano, que tá grávida e ele traiu a esposa. Sabe que história é essa? Sei, a moça é famosa e ele também não sei se é alguma coisa, mas é Yuri Lima. Então cuidado aí pra quem for me procurar. Não abandonei a esposa grávida e nem sou ex-BBB, porque tem um Yuri Fernandes que é ex-BBB. Então não sou eu, viu? Tá bom, mas ele foi campeão do BBB? Não sei, acho que não. Pô, se ele for campeão, você podia pelo menos aproveitar, né? Os louros. Cadê o meu? Tá bom, doutor. Olha, agradeço. Quero lembrar, como o doutor Yuri falou, para quem nos assistiu aí por completo, ou quem assistiu até parcialmente, porque às vezes a pessoa chega atrasada, mas se chega atrasada não tem problema não, tá? Porque hoje no Metrópole em Foco, segunda edição, a partir Metrópole em Foco, segunda edição, vai ao ar das 15 às 18 horas, esse bate-papo, essa entrevista vai estar novamente na íntegra a partir desse horário. Então, no Metrópole em Foco, segunda edição, você consegue pegar na íntegra. Excelente. E caso se perder novamente, aí está nas redes sociais, aí pode ir no YouTube, pode ir no Facebook, você vai encontrar ali. Tá ok? E lembrar que esse programa tem o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Voltamos amanhã aqui. Um abraço a todos e tchau! Oi, aqui é Ana Castela. Viu só a poupança premiada Sicredi? São mais de 200 prêmios de R$5 mil toda semana até o final do ano. A poupança no Sicredi que é premiada.